Você vê aí um monte de tutorial de blogueira, igual eu, todos os dias, e sempre que tenta reproduzir a maquiagem no seu rosto, nunca dá certo. Já passei muito por isso, às vezes ainda passo, tá? Mas eu confesso que o cut crease pra mim era o pior, porque eu achava lindo, e toda vez que eu tentava fazer, sumia na minha pálpebra. Assim, nunca dava certo. E aí depois que eu fui descobrir que eu tenho um olho fundo, minha pálpebra é caída, então precisa ali de uma adaptação, de uns truques, vamos falar assim, pra poder fazer esse tipo de maquiagem dar certo no meu olho, e eu vou ensinar isso hoje pra você. Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana e hoje é dia de técnica de maquiagem, e hoje a gente vai fazer cut crease na nossa pálpebra caída, pálpebra gordinha, olho fundo. Se você tem essas características, assim como eu, já fica nesse vídeo que hoje você vai fazer um cut crease aparecer nesse seu olho. Bom, então antes de mais nada, a gente precisa falar aí que o cut é aquela marcação que a gente faz com um corretivo para poder demarcar bem a divisão de cor de sombra. Normalmente a gente faz ali o escuro mais por baixo, mas na parte aqui, ó, da pálpebra fixa. E a parte mais clara, que normalmente é o shimmer, a gente faz no restante ali dentro do cut crease. Vamos falar uma coisa. Quando eu abro o olho, dá pra ver que o meu olho escondeu toda a minha pálpebra móvel, inclusive o meu côncavo. O que aparece pra mim é só a minha pálpebra fixa. Então eu preciso fazer essa maquiagem aparecer toda na pálpebra fixa. Então não adianta a gente vir fazer o cut crease marcado no côncavo, a gente vai subir, mas eu vou fazer esse passo a passo com vocês. Antes disso, a gente vai fazer as sombras mais escuras ali na pálpebra fixa mesmo. E a gente vai dar preferência para pincéis médios e pequenos. Eu provavelmente vou usar muito esse aqui e esse aqui. Esse aqui só para dar um acabamentozinho, tá? Mas a gente vai usar muito esses pincéis. E a gente precisa deixar ali bem delimitada a cor para ela não espalhar demais e não virar uma zona na nossa pálpebra, tá? Pra essa maquiagem eu vou usar a paleta 24.1 da Oceane e eu quero usar os tons verdes, tá? Esses aqui, então assim, vai ficar uma coisa bem tchan, né? Mas primeiro a gente vai fazer uma base com um marronzinho. Esse é um marrom médio, não é um marrom mais claro, mas ele vai funcionar super bem ali como transição. Eu vou vir aplicando e demarcando aqui o meu cut. E, gente, se tem uma coisa nessa maquiagem que vocês precisam ter, é paciência, tá? Isso aqui precisa de muita paciência mesmo. É um esfumado que a gente precisa deixar bem demarcado, ao mesmo tempo de ser suave. Então, a gente precisa de uma mão leve, tranquilidade. Eu gosto de vir aplicando e puxando bem devagarinho para poder dar a cor da sombra. E pode ver que eu tô tentando deixar o mais demarcado possível. Claro que aqui, ó, na parte interna, já chegou na sobrancelha, tá vendo? Mas é isso, faz parte mesmo. Agora eu vou limpar o meu pincel para tirar o excesso e vou esfumar essa bordinha do marrom. Sempre com muita paciência, muita tranquilidade. Pra mim, esse tom de marrom tá o suficiente. Agora a gente vai vir com um verde mais escuro. E eu já venho com o meu pincel menorzinho e vou ir aplicando bem rente aqui, ó, o marrom. E vou fazer a mesma coisa, com bastante paciência. Vou ir aplicando pra poder deixar essa cor bem intensa. Tudo bem se entrar um pouquinho aqui, ó, no côncavo, tá? E depois a gente vai limpar mesmo com corretivo. Então não tem problema. Eu só tenta não invadir demais com o marrom. O marrom precisa aparecer pelo menos um pouquinho, né? A gente não teve esse trabalho todo pra esconder ele depois. Agora eu vou limpar o meu pincel pequeno. Vou vir com o primeiro marrom que a gente usou e vou esfumar esse verde nesse marrom. Tentar deixar bem delimitado. E, gente, isso aqui é muita paciência, viu? Apesar de ser uma maquiagem muito, muito linda, não é sempre que eu faço, não. Porque ela precisa de muito tempo pra ser bem trabalhada. Mas pra uma festa aí, vale a pena, sabe? Porque fica muito lindo. E eu sempre vou voltando com mais marrom pra poder deixar bem esfumadinho o verde. Esse verde não é uma cor muito fácil de trabalhar, não. Primeira vez que eu tô usando esse verde dessa paleta, tá, gente? Então, assim, tô na saga pra usar essa paleta da Oceane inteira e descobrir como são as sombras. A gente fica muito preso no neutro e no rosa. E, assim, parece que o verde e o marrom não se misturou muito bem, né? E conta aí como que tá pra vocês. Mas a gente ainda vai tentar fazer essa cor dar certo. Esfumei o verde no marrom. Não sei se ficou muito bom ali, sabe? O esfumado. Mas acho que tem a ver com as cores. Talvez se fosse um marrom mais quente teria ficado um pouco melhor. Mas tudo bem, já foi. Vamos fazer o nosso cut agora. Primeiro você tem que ter aí um pincelzinho, a língua de gato, tá? Quanto mais
mais juntinhas as cerdas, melhor, para você ter mais precisão. E o seu corretivo, se você avançou muito essa sombra aí para sua pálpebra móvel, é bom você vir e dar uma limpadinha ali com, pode ser com um tônico, com um leite de limpeza, tá? Mas como não é o meu caso, eu tentei deixar ele ali bem delimitado, eu vou vir direto com o corretivo. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou colocar o meu corretivo na plaqueta, vou pegar aqui, ó, com o meu pincel língua de gato na lateral, tá vendo? Pra não ficar os dois lados, todas as cerdas tudo sujo, pra não virar uma bagunça. E vou aplicar na minha pálpebra móvel, normal. Apliquei, vou subir até o meu côncavo, mais ou menos, e vou abrir meu olho, olhar pra frente, pra gente demarcar ali até onde a nossa pálpebra móvel fica na nossa pálpebra fixa. Pra gente saber o tanto que vai subir um pouquinho ali depois dessa demarcação que vai fazer. Então, deu uma demarcadinha ali, vou pegar mais produto. Tá vendo que tá mais ou menos aqui assim, ó, a marcação? Então eu vou subir um pouquinho mais. Acredito que aqui tá um bom tamanho. E a gente vai tentar desenhar bem redondinho esse côncavo. Por isso que as cerdas tem que estar bem juntinha, pra ficar bem desenhadinho, bem bonito. E não ficar todo torto igual tá ficando o meu. Já vou puxando excesso de produto pra minha pálpebra, pra não virar lameira. E por que eu não puxei a minha sombra até aqui embaixo? Porque eu vou fazer um delineado gatinho também. Então o delineado gatinho vai tampar essa sombra. Se você conseguir fazer com o olho aberto, melhor, tá? Demarquei. Ficou reto, ficou redondinho, bonitinho? Não ficou? Mas isso daqui é treino, tá? Mas assim, demarquei, vou vir com a minha esponjinha do lado que está limpo, porque eu achei que ficou muito produto, eu quero tirar o excesso, mas não quero estragar o que eu já fiz. Então venho com um lado limpo pra não atrapalhar a sombra, porque assim eu consigo tirar as marcações das linhas, porque pra mim tá com muito mais produto do que deveria. E isso faz com que as linhas dos meus olhos ficam mais marcadas, sabe? Mas assim, tirei bem pouquinho. Agora, com o meu pincel de aplicar sombra, eu vou vir com o cintilante, mas antes eu vou molhar esse pincel com o spray fixador. Isso vai fazer com que ele pegue bem mais sombra e aí vai ficar bem mais forte, sabe? Então agora sim, ó, a gente vem com a nossa sombra, com o pincel úmido de spray fixador, e vou aplicar ali onde a gente fez o cut. E vou pegando e vou aplicando. Fica bem intenso. Eu quero essa cor na pálpebra inteira. Aqui em cima eu vou tentar dar uma esfumadinha nessa sombra para ela ficar um pouquinho mais clara e a gente conseguir ver a divisão entre uma cor e outra. Porque senão todo o nosso trabalho foi pro ralo, né? Se a gente não consegue ver a divisão ali. Vou vir com o meu pincel menorzinho e com uma cor mais clarinha, essa aqui, ó. E vou aplicar na beiradinha do nosso cut para poder ficar mais claro do que a nossa sombra mate. E na canto interno também. Então tá vendo que aqui tá o verde? Aqui, ó, vou aplicar ela. Eu vou puxar pra dentro do verde. Assim, a composição de cores não foi das melhores, mas a técnica tá aí. Me contem aí, qual cor vocês usariam no lugar do verde e do marrom que eu usei. Já vamos fazer a parte inferior dos olhos. Vou vir com o verde mate que eu usei e vou aplicar ao longo aqui do meu olho. Em toda a parte mesmo. E vou conectar lá em cima, tá? Agora eu venho com o marrom que eu usei primeiro e vou esfumar esse verde aqui. Eu sei que vocês estão incomodados com esse finalzinho, gente. Eu também tô, calma. Acho que se eu tivesse aplicado só o cintilante aqui e não o verde, teria ficado bem melhor. Mas já foi. Vou aplicar o iluminador que eu usei no rosto, aqui no canto interno dos olhos, pra dar uma boa iluminada. E no meu alto da sobrancelha também. Não gostei daquele cintilante verde na pálpebra, então a gente vai fazer de novo. É um cut mesmo. Vou vir com essa sombra mate bem clarinha, que é a Fug, e vou aplicar em todo o meu cut, para poder selar esse produto. Pálpebra selada, vou voltar com aquela cor shimmer mais clarinha e vou aplicar em cima, para poder dar o cintilante. Mas um cintilante bem delicadinho, bem fraquinho. Assim vai ficar bem demarcado o nosso cut crease. Não é o cut mais redondinho que vocês já viram, mas acho que ficou um pouquinho melhor do que estava antes. Agora a gente vai fazer o delineado, mas eu vou usar o BT Velvet preto. Esse aqui é da versão da Hello Kitty, para tentar fazer um delineado bem desenhadinho, bem bonito, para dar um acabamento legal. Gosto de começar desenhando de fora pra dentro, tá? E esse truque aqui do delineado em pálpebra caída eu já ensinei em outro vídeo, então dá uma olhadinha aqui nos cards. Gente, eu coloco o espelho na cara porque eu não enxergo, tá? Ainda bem que eu queria fazer um delineado fininho. Lápis marrom na linha d'água.
E a gente já vai vir com a máscara de cílios, que na maioria das vezes a máscara de cílios é o que salva. Vou usar a Love Extreme da Essence. Vou aplicar nos cílios superiores, no cabelo deixar. Aplico nos inferiores também. E eu não vou aplicar máscara de cílios pra não esconder ainda mais a maquiagem que a gente sofreu tanto pra fazer. Mas se você quer colocar os cílios, tá tudo bem também. E o outro olho eu vou fazer lá nas minhas outras redes, então já me segue aqui pra você não perder. E eu já volto pra gente finalizar essa maquiagem de uma vez por todas. Bom, gente, técnica pronta, cut crease em pálpebra caída. Me conta aí se você gostou, se você usaria essa técnica também. Eu sei que as cores não ficaram tão legais assim, acho que se fosse uma outra tonalidade ali, talvez um rosa, teria ficado melhor, teria sido mais fácil, mas olhando assim agora, até que eu gostei da maquiagem, por ser uma técnica que eu não uso tanto, então assim, pra mim ficou bem legal. Me conta aqui nos comentários se você gostou também e qual outra técnica você quer ver aqui no canal. Bom, por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo.